Fala galera! Hoje, estou muito feliz. Obrigado a todos pela ajuda de vocês. Atingimos 1000 inscritos. Muito obrigado! Hoje, trago a parte 5 dessa obra, como vocês me pediram bastante. Só peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem seu like. Vou estabelecer uma meta: se esse vídeo bater 1000 likes, eu trago o mais rápido possível a parte 6 dessa obra. Então, sem mais delongas, depois do nosso prota se preparar para a batalha, ele invoca seus guerreiros. Ele pensa que 3 esqueletos devem ser o bastante. Ele ativa sua habilidade, Chama da Alma, e ataca os monstros. A cena corta para a sala de monitoramento dos examinadores. Eles, muito surpresos, falam que esse garoto podia fazer uma terceira invocação. Que miserável! Por que ele não fez isso desde o início? Por que só agora? Esse pirralho gosta de fazer mistério. Outro examinador fala, muito animado, é isso aí. Quanto mais forte, mais felizes ficaremos. A cena corta para o prota bocejando, com uma batata na mão. Ele pensa que essa avaliação é muito fácil e que não chega nem perto da emoção que sentiu quando entrou pela primeira vez na dungeon da mina de Shihai e que não tem nada de surpreendente. Na sala de monitoramento dos examinadores, eles falam, mas que desinteressante. Vou parar de acompanhar o prota. Outro fala que esse garoto não tem graça nenhuma e que é melhor ver os outros participantes. A cena corta para um participante. A participante usa sua habilidade do fogo e pensa que o ponto forte de um mago é o ataque em área e é por isso que vai se sair bem nessa rodada. A cena corta para outro participante lutando com os monstros. A cena corta para os participantes que desistiram. Eles vendo no painel os participantes que não desistiram ao ver eles lutando falam, que coisa insana! Como vão matar tantos monstros a tempo? Ainda bem que eu desisti. Outros falam que o prota é poderoso pra caramba. Mal os monstros surgem e os esqueletos dele matam de imediato. O colega do prota ao ouvir fala que o prota é o chefe dele e ele é bem poderoso. O colega do prota desistiu. Ele perseverou mas alcançou seu limite na 6ª onda de monstros. O colega do prota fala para os participantes se aproximarem, que ele vai contar como o prota solou uma dungeon na dificuldade pesadelo. Um dos participantes fala, solar uma dungeon na dificuldade pesadelo? Dá para fazer uma coisa dessas? Outro fala que o colega do prota está mentindo e que ele está querendo enganar eles. A cena corta para os 5 participantes restantes. O prota de boa comendo uma batata fala que restaram apenas 5. Um examinador fala que o tal de Feng Xiu está começando a mostrar sua força. Ele é um espadachim sagrado do nível 15. Ele é membro da família Feng da lâmina chinesa. Ele conhece bem as regras e entende que as últimas rodadas são o ponto-chave da avaliação. Ele só está aguardando. Olha o Wang Zihao. Finalmente utilizou o Berserk. Por um período de 5 minutos, a força e a constituição aumentam em 500%, no entanto a velocidade diminui em 200%. Após o desaparecimento do efeito Berserk, o usuário entrará em um estado de debilidade por 30 minutos. A cena corta para o nosso prota. Ele pensa que finalmente a última rodada de monstros. O examinador anuncia que a 4ª rodada do teste acabou. Sobraram 5 candidatos. A tabela de classificação é a seguinte: primeiro lugar, o prota com 3.605 pontos. Segundo lugar, Zhu Mei com 2.470 pontos. Xia Xue com 2.279 pontos. Wang Zihao com 2.265 pontos. Feng Xiu com 2.200 pontos. Apenas 5 pessoas se classificaram. Os participantes que desistiram ao ver a lista falam que sobraram apenas 5 pessoas após a 4ª rodada. Será que alguém vai ser realmente capaz de passar da 5ª rodada? Outro fala, a 4ª rodada foi bem difícil.
Nem consigo imaginar a dificuldade da quinta rodada. Wang Zihao fala que é exatamente como os cálculos dele. A quinta rodada é a que decidirá. O vencedor, Xia Shuai, ao ver a lista de classificação, fala que está entre os 5 primeiros e que deve conseguir entrar para a Academia Xia Jing sem muitas dificuldades. Outro dos 5 participantes fala: me aguarde, Universidade Xia Jing. Um examinador fala que sabe que todos almejam a Universidade Xia Jing. A quinta rodada começa e aparecem monstros Homem-Lagarto de nível 15. O prota pensa que somente o nível sem informações dos atributos e habilidades. O prota ouve um som. Ele pensa, esse som. Por acaso, estão chamando seus companheiros? Os esqueletos do prota atacam os monstros. Ele vê e fala que não consegue matá-los de imediato. Ao que parece, sua constituição não é baixa. E que, se um corte não é o bastante, que sejam 2 então. O prota ativa sua habilidade Explosão de Cadáver e ataca os monstros. A cena corta para a sala de monitoramento dos examinadores. Eles, muito surpresos, falam que o prota entrou em ação e que já teve um aumento de 500 pontos. Outro, não acreditando, fala que o prota já matou 10 monstros da primeira etapa. O prota, combatendo os monstros, fala que eles utilizam rugidos para atrair seus companheiros. Nesse caso, só vai precisar aguardar até que os monstros venham até ali. Ele vê que o cadáver está sumindo e se pergunta se eles só permanecem por 10 segundos. Ele fala que vai ter que precisar mudar seus planos. O prota invoca mais 6 esqueletos. Ele manda os 9 esqueletos reunirem os cadáveres dos monstros restantes em um único local. Depois de ter reunido com sucesso, ele ativa sua habilidade Explosão de Cadáver, explodindo tudo e eliminando os monstros. A cena corta para a sala de monitoramento dos examinadores. Um fala, mas o que o prota fez? Maldito seja! Não podemos ver nada. Outro fala, um aumento de 4.500 pontos de uma vez. Outro fala, ele já eliminou os 100 primeiros monstros. O Sr. Ning, muito surpreso, pensa, mas que diabos esse garoto fez? Mas que tipo de profissão é essa de necromante? Mas qual é a extensão dos seus poderes? A cena corta para o prota. Ele se pergunta que dessa vez ele não vai precisar esperar por 1 minuto para que eles surjam. De repente, o prota é atacado e seus esqueletos o protegem. Ele fala que os esqueletos o protegeram do ataque. O prota vê homens lagarto feiticeiros de nível 16. Eles estão usando uma habilidade chamada Chuva de Fogo. O prota fala, finalmente apareceram. E fala, meu turno agora. O prota, ao ver os monstros indo em sua direção, ordena aos esqueletos que ataquem. Os esqueletos começam a eliminar os monstros. O prota, com um olhar sério, ativa sua habilidade Explosão de Cadáver, explodindo vários cadáveres e eliminando vários monstros de uma vez. A cena corta para a sala de monitoramento, onde os examinadores estão aterrorizados com as habilidades do prota. Um fala que o prota aumentou em mais 6.000 pontos em um instante. Ele matou 120 monstros com um único golpe. O prota ganha mais 14.605 pontos. Outro examinador fala que a criatura que o prota convocou já é tão poderosa e possui habilidades de área. Outro fala que a habilidade do prota Chama da Alma de Alvo Único também é insana. Será que essa profissão já ultrapassou o nível lendário? Outro fala, pode ser comparada àquelas poucas profissões de alto nível. Outro fala que não podem afirmar por agora. Ser forte em um nível baixo não significa ser forte em um nível alto. Vamos observar um pouco mais. A cena corta para o prota. Ele vê que a aura da morte tornou-se mais densa. Ele fala, segunda fase. Ele olha à sua volta e pensa que pelo menos 40 grupos de homens-fera estão espalhados por aí.
Ele vê dois arqueiros Homem-Fera de nível 16. Ele pensa que os níveis dos monstros aumentaram. Analisando por essa dificuldade, outras profissões provavelmente achariam difícil passar para a segunda fase. Mesmo que consigam, levaria uma quantidade significativa de tempo. Mas, para ele, não há nenhuma necessidade de se preocupar. A cena corta para a sala de monitoramento. Um examinador fala que, na história do grande exame da nação do verão divino, apenas um profissional passou para a terceira fase do espaço de guerra há mais de 100 anos. Outro fala que vê que o prota tem grande chance. Suas habilidades são simplesmente insanas. Outro fala que suspeita que o prota despertou seu talento inato. Se ele realmente despertou seu talento inato, isso é uma grande bênção para a raça humana. Outro fala, realmente, um gênio que desperta seu talento logo após mudar de profissão. Quem sabe, eles podem despertar novos talentos até mesmo durante o segundo avanço. Profissionais com talentos inatos já são extremamente raros e possuidores de talentos duplos são ainda mais raros. Como podemos ter tanta sorte de encontrar um? Os examinadores ficam ainda mais surpresos ao ver o total de pontos do prota. Um fala, olha rápido. Que o prota entrou na segunda fase. Ele vê que o prota matou um monstro e fala, um monstro, 100 pontos. E ele até matou 2 monstros de uma vez. Outro fala que isso está basicamente dando pontos de graça. Se eu tivesse autoridade, eu definitivamente invocaria várias dezenas de chefes para o prota. A cena corta para fora da torre. Xiajing, capital do Império Divino do Verão, onde mostra a torre de teste, corpo verdadeiro, uma das 3 grandes torres divinas do Império Divino do Verão, onde algo estranho está acontecendo. Onde alguém grita, destemido. Por conta de um ataque que estava indo em direção à torre. Uma grande mão dourada aparece, tentando bloquear o ataque de um monstro. O monstro sorri e fala, você não pode parar isso. A grande mão dourada cria uma bola de energia e quem usa essa habilidade fala, se o monstro está procurando a morte, e o ataca. O monstro, ao sofrer o ataque, fala, isso é apenas um clone. Faça como quiser e mate. O monstro sorri e fala, no entanto, vocês que estão na torre de teste. A mão esmaga o monstro. Um grupo de 3 pessoas que eliminou o monstro está voando parado perto da torre. Um deles fala que não esperava que os restos diversos do abismo usassem lançar um ataque furtivo. Outro fala que a velocidade daquela luz é muito rápida. Parece que eles vieram preparados. O alvo deles são aquelas crianças dentro do espaço de guerra. Outro fala que os restos do abismo se infiltraram causando tumulto no espaço dentro da torre e o poder do abismo contaminou as regras. Outro fala que a terra dentro da torre é originalmente derivada da essência do abismo, o que os beneficia. Outro fala, quanto tempo levará para ajustar as coisas? O nome dele é Bai Yuan, principal especialista do Império Divino do Verão. Foi ele que eliminou o monstro. Outro responde, 1 hora. A cena corta para dentro da torre de teste. O prota se pergunta o que está acontecendo porque os monstros desapareceram de repente. Xia Shui aparece no mesmo local que o prota. Ela, quando vê, chama ele de idiota. O prota pensa, Xia Shui? O que aconteceu no espaço de batalha? Por que encontrei outros candidatos? A garota fala que estava apenas matando monstros, e de repente, eles desapareceram. Ela pergunta se o prota sabe o que aconteceu. Ele responde que também não tem certeza e aparece mais participante. De repente, aparece um dos 3 caras que eliminou o monstro lá fora da torre. Ele fala, crianças, eu sou Bai Yuan. O prota e a garota falam surpresos, Deus Bai? É realmente o Deus Bai? A cena corta para o Sr. Ning se perguntando por que o Deus Bai apareceu. Poderia ser que algo aconteceu no espaço de batalha?
A cena corta para dentro da torre, onde o Deus Bai fala para os participantes do teste que os demônios do mundo abissal invadiram o campo de batalha e o alvo deles não é outro senão vocês. Estamos trabalhando duro para corrigir as regras do espaço. Estima-se que leve 1 hora. Xia Xue, apavorada sem entender nada, pensa: abismo? Demônios invadiram o reino da guerra espacial. O Deus Bai continua dizendo a eles: portanto, dentro das próximas horas, vocês devem se proteger. Não sabemos por quais meios os demônios do mundo abissal tentarão lidar com vocês, mas acredito que, enquanto nos unirmos como um só, as forças do abismo não terão poder sobre nós. Nós, os filhos de Shenza, não tememos a batalha nem a morte. Wang Zihao levanta sua espada e grita: não temam a batalha nem a morte. E continua gritando isso junto com os outros participantes. O prota pensa que, até os monstros mais fracos no abismo, estão no nível 70. Visto que o Sr. Bai disse que nós podemos resistir às forças invasoras do abismo, isso deve significar que esse poder não é nada forte. A cena corta para a sala de monitoramento dos examinadores. Um fala: pensar que algo assim aconteceria. Outro fala: o abismo está mirando de propósito no grande exame. Eles estão mirando especialmente nos gênios participando da 5ª rodada de testes. Eles pretendem cortar as raízes do nosso Império Shenza. Outro fala: se não conseguirmos lidar com isso de forma adequada, tenho medo de que eles venham todos os anos no futuro. Sr. Ning manda eles pararem de falar e manda eles dizerem às pessoas lá fora: façam com que elas não entrem em pânico e acreditem no Deus Branco. Vocês todos também deveriam. Outro fala: acreditem no Deus Branco. A cena corta para os participantes do teste. De repente, aparece uma lua de sangue. Um dos participantes grita: é a lua de sangue do abismo. O poder do abismo está começando a se mover. Todos preparem-se. Aqui vêm eles. Aparece um guerreiro orc infestado do abismo, nível 19. Um dos participantes, ao ver o nível do monstro, fala: lembro-me agora. Existem restrições de nível na zona de guerra, o mais alto sendo nível 19. O outro participante fala: certo. Como pude esquecer disso? Então do que há para ter medo? Com tanto de nós. Ele, ao ver mais monstros aparecendo, fala: como podem ser tantos? Pelo menos eles são monstros de elite aprimorados? Xia Xue, com medo, vai para trás do prota e pergunta o que devem fazer. O prota fala que é problemático, mas que ainda podem lidar com isso. O prota pensa: monstros de elite aprimorados? Eles não são iguais aos da instância de nível pesadelo. Sendo infestados pelo poder do abismo, sofrendo mutações, esses monstros darão experiência. O demônio que está dentro da lua de sangue sorri e fala: estão assustados? Estão aterrorizados? O Deus Bai disse que, estando unidos, podiam ganhar. E como são 100, cada um de vocês pode enfrentar um. Wang Zihao, vendo a aura do monstro se aproximar, fica com medo. Com outros participantes, ele fala: não podemos ganhar. Suas auras fazem com que eu não possa levantar minha espada. Os outros participantes, vendo a aura se aproximar, se preparam para lutar. O prota, de boa com as mãos no bolso, ordena seus esqueletos irem em frente e vai junto. Xia Xue, que estava atrás dele, pergunta ao prota o que ele está fazendo e pede para ele voltar rápido. E fala que por ali há mais de 100 monstros de elite de nível 19. Ela começa a ir atrás dele. Ele manda ela voltar. Ela fala que não quer. O prota fala: então faça o que quiser. E pensa: isso não vai me afetar. Se ela me seguir, então tanto faz. Ela se pergunta o que o prota quer fazer.
Os participantes veem que o prota está no nível 16 e veem a profissão do prota. Eles falam, necromante? Que profissão é essa? Esses esqueletos são invocações suas. Outro fala, uma nova profissão de invocador? O que faremos? Será que vamos junto com ele? Todos começam a acompanhar o prota. O prota olha para trás e eles gritam, o pessoal de Xinxia não temerá a guerra nem a morte. O demônio, ao ver eles indo em sua direção, sorri e fala, alguém finalmente quer morrer. Ele vê o prota na frente e fala, que corajoso! Seria uma pena matá-lo agora. Então por que você não considera se tornar um escravo do rei demônio? Considere isso. O prota fica de boa. O demônio fala para o prota que as portas do mundo abissal sempre estarão abertas para ele. O prota, ouvindo isso, pensa, por volta de 50 metros de distância tem o melhor efeito com a habilidade de explosão. Todos, ao ver o prota parado, se perguntam por que o prota parou. O prota fala que ali é o suficiente. Ele invoca 100 guerreiros esqueletos. Os participantes, ao ver isso, falam, tantos. Como pode ter tantas invocações? Que tipo de profissão é essa? Um participante, ao ver a velocidade dos esqueletos, fica muito surpreso e pensa, que velocidade! Esses esqueletos são mais rápidos que eu, que tenho uma profissão especializada em agilidade. Os esqueletos atacam os monstros com golpes furiosos. O prota, ao ver que os monstros estão demorando de morrer, pensa, ainda estão vivos? Parece que esses monstros têm cerca de 3.000 de força para suportar tantos ataques. Sua constituição deveria superar os 3.500 pontos. Porém, para a habilidade explosão de cadáver, quanto mais forte seja a constituição, melhor. Ele vê um guerreiro lagarto, nível 19, sendo eliminado com sucesso e ganha mais 8.000 pontos. Ele pensa, realmente dá experiência. Ele ativa sua habilidade explosão de cadáver e pensa, mesmo que a quantidade de experiência adquirida seja um pouco pequena, ainda assim é melhor do que não ter experiência. E tem muitos deles também. Ele ativa novamente sua habilidade explosão de cadáver. Os participantes, ao ver, se perguntam o que aconteceu e, vendo várias explosões, falam, matou todos. Foi tão fácil. Que tipo de habilidade é essa? Por que é tão poderosa? Wang Zihao, ao ver as habilidades do prota, fala, como ele é tão forte, por que não despertei essa profissão? Isso é injusto. Os outros participantes falam, necromante. Essa profissão é incrível. Outro fala, estamos salvos. O demônio, ao ver seus monstros eliminados, fala, impossível. Isso é impossível. E fala para o prota, você me irritou. Eu vou te matar e beber seu sangue e comer sua carne. O demônio, muito furioso, manda mais monstros. Sorri e fala, vamos ver como você vai lidar com isso. Todos vocês vão morrer. O prota olha para cima e vê o monstro dentro da bola de sangue. Ele fala, então é aí que você está. Um esqueleto pega um cadáver e pula em direção à bola de sangue. O demônio, ao ver isso, com medo chama o prota de lunático e pergunta o que o prota está fazendo. O prota ativa sua habilidade explosão de cadáver e chama da alma. O demônio grita e fala que irá matar o prota. Que ele definitivamente irá matar o prota. O prota, depois de eliminar o demônio, ele sobe de nível. Os participantes perguntam quem é o prota. Eles falam que o prota está realmente usando esses monstros estranhos para subir de nível. Outro fala, ele parece se chamar Lin Moyu, e tem uma classe nova. Ainda bem que ele está aqui, caso contrário, estaríamos condenados. O prota, vendo o rei demônio tentando escapar, fala, parece que você não pode escapar. O rei demônio fala, Lin Moyu,
né? Este rei lembrará de você. E sorrindo, ele fala, quando chegar no abismo, este rei, o prota usa sua explosão de cadáver e o elimina de vez. Os participantes falam que o espaço de batalha voltou ao normal. Outro fala, nós vencemos. A cena corta para o deus Bai e seus companheiros. O velho fala que a consciência do abismo foi erradicada e o espaço de batalha está sendo restaurado. Deus Bai pergunta como estão as crianças. O velho responde que as crianças estão sãs e salvas, sem nenhuma vítima. Deus Bai, surpreso, fala, nem uma única vítima. Ele pensa, completamente diferente do que eu esperava. O que exatamente aconteceu dentro do espaço de batalha? Ele fala, só por segurança, vamos teletransportar as crianças de volta. Vamos reconstituir o que aconteceu dentro do espaço de batalha. O velho concorda. Xiaxue pergunta ao prota se ele está bem. O prota responde que está bem. Deus Bai aparece para os participantes e anuncia, pessoal, o poder abissal desapareceu e o espaço de batalha voltou ao normal. Vocês serão enviados de volta aos locais de testes originais e os resultados dos exames serão anunciados posteriormente. Xiaxue olha para o prota e pensa, não poderíamos nem mesmo lutar com aqueles guerreiros orcs, mas ainda bem que esse cara estava aqui. Voltando para a área original do exame, o examinador fala que o exame de combate principal acabou. Todos os examinados aguardem a avaliação da pontuação final. O Sr. Ning pensa que os principais resultados dos exames de combate consistem em pontos de avaliações. Academias de alto nível não se tratam apenas de ter padrões elevados. As avaliações também precisam estar à altura. E suas avaliações, ao contrário de outros candidatos, são fornecidas diretamente pelos altos funcionários do Império Shenxia. Eu me pergunto o que exatamente aconteceu dentro do espaço de batalha. A cena corta para o Deus Bai e seus companheiros vendo o prota. Deus Bai fala, essa pessoa, outro fala, um necromante. Já ouvi falar dessa classe antes. É uma classe totalmente nova que apareceu na cidade de Shihai, na província de Jianing. Não esperava que ele mudasse a maré. Impressionante! Calmo, decisivo na batalha. Esse garoto já tem potencial para se tornar um especialista de primeira linha. Sua classe não é apenas poderosa, mas ele também deve ter despertado fortes talentos. As avaliações deste ano estão um pouco difíceis. O que há de fato de difícil nisso? Aqueles que fugiram são todos covardes. Eles simplesmente despertariam no campo de batalha no futuro. Não posso confiar neles. Afinal, eles são apenas adolescentes. A avaliação de Lin Moyu é definitivamente excelente. Quanto aos outros, vamos apenas discutir. A cena corta para o painel de classificação e o prota é o primeiro com 34.605 pontos, avaliação excelente. O diretor do prota, ao ver o resultado, fica muito feliz. Ele grita, primeiro lugar. A pontuação máxima. Pontuação máxima. Outros diretores dão os parabéns ao diretor do prota. Outro fala, dando ao velho Lu a pontuação máxima da província, ele ficará se gabando por mais 20 anos. O diretor pensa, muito bem, garoto. A cena corta para Xiaxue dando os parabéns ao prota. Ela fala que ele realmente conseguiu a pontuação máxima da província. O prota agradece. Ela olha para ele e fala que ele está sorrindo, que ele fica muito bem sorrindo, e pergunta por que ele nunca sorri normalmente. Ele fica sem jeito. A cena corta para o diretor do prota, ao ver que Xiaxue ficou em segundo lugar, com 7.600 pontos. Os outros diretores falam, o velho Lu está com sorte. O segundo lugar também é dele. Outro fala, eu realmente te invejo. Na classificação, Feng Xiu ficou em terceiro lugar,
com 6.700 pontos. Zhou Mei em quarto, com 6.325 pontos. E Wang Zihao em último, com 6.300 pontos, avaliação ruim. Ele, ao ver isso, pensa, minha avaliação é ruim porque... Assim que essa avaliação for publicada, esqueça a Academia Xia. Nem mesmo as 20 melhores academias de alto nível do Império não me aceitarão. Ele, irritado, grita que não aceita. Por que dão uma avaliação ruim sem evidências? Isso não é justo. O examinador fala que ele violou as regras da área de exame e foi desclassificado. Ele grita, não. O examinador fala, para as classificações de combate, o aluno com a pontuação mais alta esse ano na província de Jianing é Lin Moyu. O colega do prota, ao ouvir, grita de felicidade no meio da galera, dizendo, veja só. Lin Moyu é o nosso líder. Melhor pontuador. O melhor pontuador da província. O examinador manda ficar em silêncio. Uma ordem imperial chegou. Lin Moyu tornou-se desde ano. Muitos participantes pensam, ordem imperial, o título de melhor pontuador provincial não é o suficiente? O examinador fala que Lin Moyu se tornou o melhor do exame nacional deste ano. Muitos ficam sem acreditar. Um fala, o quê? Outro, melhor pontuador nacional. O diretor do Prota, ao ouvir isso, muito surpreso, fala sem acreditar, que não ouvi? Moyu, o melhor pontuador nacional. Ele se sente nas nuvens. Sorri e fala, melhor pontuador. Pontuação máxima. Nacional. Os diretores, vendo a reação do velho Lu, um fala, velho Lu, você está bem? Outro fala, não fique muito animado. Cui disse, você não ouviu errado. Pode se gabar pro resto da vida. A cena corta para o Prota invocando um esqueleto. O Deus Bai aparece com o diretor Lu e fala, boa reação. O Prota fala, saudações, Senhor Bai. Galera, se vocês gostaram, se inscrevam e deixem seu like. Se vocês querem a parte 6, deixem nos comentários. Até a próxima!